Muito bem, estamos aqui novamente. Para mim é uma alegria, uma satisfação. E como muitas pessoas estavam me pedindo para falar sobre o rapé, vou falar sobre o rapé um pouquinho. Primeiro eu gostaria de estar agradecendo o pessoal que está seguindo, né, que se inscreveu no canal, que curtiu. Continuem compartilhando se vocês acharem que o assunto é interessante. Como eu sempre falo, eu vou falar do meu ponto de vista, do meu aprendizado, da minha caminhada, não é a verdade absoluta. Eu estou tentando contribuir, né, com a minha visão e com a minha vivência. E fico muito feliz se eu estiver conseguindo fazer isso, pelo menos com uma pessoa já vou estar bem satisfeita. Bom, e aí quando a gente fala do rapé, que também é uma medicina, que eu vou continuar chamando de medicina, que é dos povos indígenas e que teve uma origem ancestral aí, que a gente vai falar ao longo do tempo, né, sobre a origem da história do rapé. Mas primeiro eu vou dizer assim, o que será o rapé, né? As pessoas falam sobre o rapé, até utilizam o rapé, mas o que é o rapé? Para que serve o rapé? O rapé é uma mistura de tabaco com folhas e outras partes de plantas, que ele é torrado, né, que ele é seco, que ele é moído, peneirado, e depois ele vira um pozinho que a gente vai estar utilizando, soprando no nosso nariz. Então ele não é pela boca, ele não é pelo ouvido, ele não é no olho, ele é diretamente nas narinas, tá? Ele é soprado, mas ele não é para entrar dentro do corpo da pessoa, ele é para ficar aqui, nessa via respiratória, e parar por aqui. E aqui ele começa a agir no nosso campo energético, no nosso corpo físico. Bom, o rapé é uma medicina do silêncio. O que significa isso, Tati? Medicina do silêncio. Quer dizer que ele não faz barulho? Ele é silencioso, mas é assim, ó, você precisa estar em silêncio, introspectivo, refletindo sobre o porquê de você estar fazendo esse movimento com o rapé. Tem pessoas que usam rapé. Eu não uso rapé, eu consagro rapé, eu utilizo rapé quando eu estou com um princípio de movimento de gripe, por exemplo, eu consagro rapé para liberar o congestionamento, então já é uma parte física, né? O organismo começa a expelir o catarro, tudo que está trancando ali, começando um processo, né, da gripe. Então eu utilizo para isso também, mas é utilizado para muitas coisas. Mas a gente precisa entender que, na minha visão, como tudo que eu olho dentro da parte xamânica, é muito sagrado. Rapé vicia? Será que rapé vicia? Como tudo, tem pessoas que são viciadas em sexo? Tem. Tem pessoas que são viciadas em comida? Tem. Tem pessoas que são viciadas em fofoca? Tem. Então é isso, gente. O negócio não é a coisa, o negócio é eu, né? O que eu faço? Eu entendo o que eu estou fazendo quando eu como por um vício, né? Que eu estou compulsiva na alimentação. O problema é a comida ou o problema é o que eu estou tentando tapar com a comida, que eu não estou olhando para mim. Então, às vezes é muito sobre isso, né? E no caso do rapé também entra muito isso. Rapé é uma ferramenta incrível, incrível, que pode auxiliar no seu processo evolutivo, sim. Auxiliar não é curar, auxiliar não é retirar a sua responsabilidade sobre a sua vida e suas escolhas. O rapé ele não é o papel de salvador, o rapé ele é uma ferramenta que pode nos auxiliar a enxergar as coisas melhor dentro da gente. Fora da gente, a gente vai enxergar conforme está dentro. E se eu modifico dentro, logo eu vou enxergar fora de uma forma diferente. Então ela é uma ferramenta silenciosa, porque na hora que você vai pegar o seu rapé para consagrar, o que você vai fazer? Você vai ficar ou no som da natureza, que é o som do quê? Do vento, dos pássaros, das cigarras, da natureza. Ou você vai colocar uma musiquinha que te traga uma tranquilidade. Não é rock and roll, Tati, mas eu fico tranquilo com rock and roll. Não faça isso. Não misture as coisas, tá? A tranquilidade que eu falo é de você... Sabe aquele momento que você consegue ficar pensando no aqui e agora? Que você não está mais lembrando do que você fez antes e do que você tem que fazer depois? É de você se concentrar no momento? Esse é o momento de consagrar rapé. Tati, mas eu consagro rapé, ou eu uso, ou eu utilizo, porque as pessoas utilizam a forma
a forma gráfica que se fala, tá? É muito importante para a gente entender se expressar. E tem pessoas que expressam dizendo, eu uso tal rapé. Não use. Não use ele, porque ele não foi feito para ser usado, né? Ele é feito para ser consagrado, tomado, que é o que tomar, abraçar, né? Trazer para si. Fique em silêncio, fique concentrado no momento presente e pense assim, ó, se você vai tomar rapé, se você vai consagrar rapé, para que eu estou fazendo isso? O que eu estou buscando com isso? Porque o rapé, como eu acabei de dizer, são plantas junto com o tabaco, misturadas em pozinho, peneiradas, que você vai fazer o sopro. Mas eu entendo o que isso significa? Bom, se eu não entendo, eu só vou fazer porque alguém fez, eu vou repetir aquilo. Bom, já se questione por isso. Se você é uma pessoa que tem o costume de repetir o que o outro faz porque o outro falou que é bom, entenda que o que é bom para um às vezes não é bom para o outro. Entenda que o bom para mim pode não ser o bom para você, e o bom que é para você às vezes não vai ser o bom para mim. E a gente precisa se respeitar, eu vou estar sempre falando isso. A gente precisa se respeitar, se conhecer e entender o que faz sentido para mim, o que não faz sentido para mim, e ter o seu sim e o seu não equilibrados dentro de você. Se você não tem, eu te convido então a conhecer o rapé, a estudar o rapé e não a assistir esse vídeo e dizer assim, agora a Tati ensinou. A Tati não está ensinando a consagrar rapé. A Tati aqui está trazendo um conteúdo para explicar um pouquinho o que é o rapé. Então, eu já vou pedir agora que você não pense que esse vídeo vai te dar um passo a passo de consagrar rapé. Não é isso. Se você quiser aprender comigo, eu posso te ensinar. Me procure, eu te ensino. Se você quiser aprender com a outra pessoa que tem isso para ensinar, procure outra pessoa. Mas não repita o que você viu na internet, porque você viu e você já viu como é que faz. Você não entendeu o processo, você não entendeu nada e você está colocando para dentro do teu corpo algo que é químico novamente. Você não sabe se você tem alergia àquela erva, você não sabe se você tem alergia a qualquer tipo de coisa do teu corpo, se você não se conhece, pode trazer malefício? Pode sim. Por quê? Os rapés são feitos com base em plantas. As plantas, cada uma delas é um poder diferente. Então, se por exemplo, eu tiver um rapé de menta, o rapé de menta, ele serve para quê? O que a menta serve e o que o tabaco serve? Essas duas plantas juntas, o que acontece? É isso que eu tenho que entender. E é isso que você aprende em curso mais profundo sobre rapé. É isso que você pode aprender com qualquer xamã, pajé, com a Tati, ou com qualquer outra pessoa que tenha passado pelo estudo da medicina, pelo estudo do rapé. Fora isso, não acredite que você vai ver um colega fazendo e você vai fazer igual e que você vai estar entendendo o que vai te trazer a propriedade sagrada do rapé. A propriedade sagrada do rapé é só quando você compreende o que acontece, tá? Bom, no caso da menta aqui, eu vou até falar para vocês, tá? A menta, a própria menta, ela já vai abrindo os canais respiratórios. A menta em si, ela também relaxa a musculatura. Se ela relaxa a musculatura, ela logo vai fazer com que eu fique relaxado. Então, se eu sou uma pessoa tensa, ansiosa, vai fazer com que eu relaxe. Se eu sou uma pessoa que tem prisão de ventre, vai fazer com que relaxe. Então, vai funcionar o seu organismo. É só um exemplo. Rapés, existem muitas qualidades de rapé diferente. E para cada coisa que você puder imaginar, existe uma erva junto com o tabaco que vai estar ali auxiliando no processo seu, energético, mental, físico e até mesmo espiritual. Porque a partir do momento que você vai ficando bem energeticamente, ficando bem fisicamente, teu cérebro está funcionando legal, automaticamente você vibra diferente. Quando você vibra diferente, você atrai diferente, você é diferente, você muda. E você muda tudo à sua volta. Tudo que você vai atrair vai ser conforme você vibra. Então é a medicina do silêncio, da introspecção. E quando que eu consagro rapé? Quando eu sinto que eu preciso.
Ai, mas é quantas vezes? Existe uma quantidade de vezes apropriadas para consagrar rapé? Gente, é muito individual. O que vai ser bom para um não vai ser bom para outro. E se eu dizer para vocês a quantidade que eu consagro, não vai, vocês talvez vão querer repetir o que eu estou dizendo para não fazer, talvez vocês queiram. Então eu não vou falar a quantidade de vezes que eu consagro rapé, mas sempre que eu sinto que eu estou precisando de foco, que eu estou precisando aterrar, me conectar com a terra, estar presente no aqui e agora, consagro rapé. Quando eu estou com um princípio de dor de cabeça, eu consagro rapé. Quando eu estou congestionada, constipada, consagro rapé, consagro rapé. Tati, mas você está sempre com alguma coisa dessas? Não. Porque há muito tempo eu introduzi o rapé na minha vida. Então, ao longo do tempo, eu fui melhorando, e hoje em dia não é sempre que eu estou com alguma coisa física precisando de rapé. Não é sempre. Mas eu posso dizer para vocês que desde então, a farmácia não vai gostar. Mas eu não tomo mais remédio. Eu não tomo fármaco, eu não tomo drogas da farmácia, da drogaria, né? Eu não tenho necessidade disso porque eu consegui encontrar um equilíbrio em mim, um equilíbrio na minha parte física, um equilíbrio na minha mente, um equilíbrio... É óbvio que não foi o rapé que faz isso com milagre. Eu mudei atitudes, eu mudei alimentação, porque eu conscientizei através do rapé, foi me dando vontade de introduzir algumas coisas e vontade de repelir outras coisas. Então, eu comecei a ter uma vida mais saudável. Logo, meu organismo melhorou. Eu tomo bastante água. Logo, meu intestino melhorou. Entendeu? Eu passei a cuidar mais da respiração, porque o rapé, para você tomar o sopro do rapé de você mesmo, você precisa gerenciar a respiração. Então, a partir do momento que você tem que gerenciar, você presta atenção que você respira. Nossa, tem gente que vive e nem sabe que respira. E não sabe que você precisa puxar o ar e soltar o ar. E então te leva num... Quantas coisas a gente tem para resolver no nosso dia a dia, né? Muitas coisas vão aparecendo para a gente resolver, para a gente decidir, para a gente tomar decisões. E isso, uma coisa leva a outra, que você precisa pensar mais depois, mas aquilo que eu fiz antes, mas essa questão de trabalho cerebral te leva muitas vezes a uma ansiedade, né? Te leva a estar muito mais adiante e não tão aqui no agora. Quando você para e presta atenção na tua respiração, sempre que eu tomo meu rapé, que eu consagro meu rapé, é um momento de olhar para o meu corpo, para a minha energia, de respirar e tomar consciência disso. Então já é automático eu sair daquele movimento cerebral constante de tanta informação e nenhuma resolução. E aí você já vai se integrar com essa energia e que vai te abrir muitas vezes a perceber coisas que você não estava percebendo. Né? Naquele monte de informação ao mesmo tempo embrulhada, muitas vezes você não consegue enxergar que você já tem a solução. E aí, quando você está nesse estado de consagrar o rapé, às vezes você já percebe que, nossa, vou fazer tal coisa. Ótimo, isso é consagrar rapé. Para isso é que serve o rapé. Como você comungar com a natureza. É a mesma coisa que a gente falou sobre a ayahuasca, você se integrar à natureza, você respeitar a natureza em você, a natureza fora de você, a entender que a gente é uma comunhão de tudo, a gente não consegue dissociar de tudo, a gente não consegue viver sozinho, a gente não consegue respirar só esse ar aqui é meu, não divido com ninguém. Não dá. O ar está para todos, né? E todas as coisas estão para todos, mas nem tudo vai me fazer bem. Então, antes de você consagrar rapé, de você fazer esse movimento na vida, primeiro procure entender o que é, para que serve, se você tem alergia a alguma coisa, se você tiver alergia a qualquer planta, e é muito vasto, às vezes está escrito ali, rapé de cumaru. Você sabe o que é cumaru? Se você não sabe, vai entender o que é cumaru. Vai entender a propriedade. Rapé de ginkgo biloba. Vai entender o que é. Vai atrás, vai estudar. Vai estudar e aprender para depois você colocar isso no seu organismo. Entenda que
O que às vezes vai fazer bem para você não vai fazer bem para o outro, e o que faz bem para o outro que você está ouvindo e vendo, talvez não seja bom para você, certo? Primeira coisa dentro do rapé, o sopro do rapé, quando você toma o sopro de rapé de alguém, o que acontece? O ar, o sopro, ele tem uma frequência, ele tem uma força. Eu tomei sopro de rapé somente de xamã e pajé, tá? Eu não tomei sopro de rapé de qualquer pessoa. Ai, porque eu sou preconceituosa, porque eu acho que um é mais, outro é menos. Não. É porque eu sei que eles já estudaram. Eu sei que eles cuidam da energia deles. Eu sei que eles estão entendendo para que funciona. Eles entendem o processo, eles entendem que quando você vai fazer o sopro em alguém, você tem que estar com uma intenção ali, que você não pode estar se sentindo mal e fazer o sopro em alguém, porque esse mal que está em você passa para o outro, e o outro vai abraçar, e quando você não está bem também, a energia do outro pode entrar em você, e você passar mais mal ainda. Eu já sei que eles sabem disso, por isso eu só tomei de xamã e de pajé. E de mim mesma, né? Então, já começa por aí o cuidado, né? Se você já consagra o rapé sozinho e agora quer consagrar, fazer sopro em todo mundo, não, espera. Entenda o que acontece, porque você vai ser responsável por o que vai acontecer com você e com a outra pessoa. E com você tudo bem, a vida é sua. Mas o outro é tão sagrado quanto você. Se você não acha que o rapé é sagrado, já nem entra para essa parte da medicina, para essa ferramenta, não entra para essa ferramenta. Não vai ser legal. A gente impacta os outros o tempo todo, é verdade, a gente impacta o tempo todo. E muitas vezes é sem consciência, mas se você está vendo esse vídeo, eu estou te trazendo a luz da consciência. E a partir de agora você é responsável para quem você faz sopro. Você é responsável por cada sopro que você fizer em você. Você é responsável por querer aprender mais antes de ficar replicando qualquer coisa. Não somente o rapé. Não somente as ferramentas dentro do xamanismo, que é por enquanto o que eu estou trazendo aqui. Então, quando a gente toma essa consciência, a gente começa a respeitar a gente, a respeitar o outro. E aí eu vou entender que existem ferramentas de sopro, eu até trouxe aqui para vocês verem, né? Depois mais eu vou mostrar um por um das ferramentas de sopro. Ou eu já vou mostrar agora, né, Adri? Já vou mostrar agora. A gente tem o tipi, ou tepi, né? Que é o quê? Bambu, esse aqui, tá? Um caninho de bambu aqui, um caninho de bambu aqui, aonde se coloca o rapé e sopra o rapé. Ai, que simples, eu sei fazer isso. A gente pega o pozinho, bota aqui e faz o sopro. Que legal. Qual a quantidade, você sabe? Não, você não sabe. Pois é. Que tipo é o rapé? Do que ele é feito? Você sabe? Ah, não sabe. Se você sabe a procedência do rapé que você está utilizando? Porque tem muita gente fabricando rapé, porque, novamente, vamos voltar um pouquinho lá nos outros vídeos, lembra? Ayahuasca, qualquer um fazendo o ritual, qualquer um tomando, qualquer um procedendo sem procedência. O rapé é a mesma coisa, infelizmente. É com muita tristeza na alma que eu falo isso. Não dá pra você acreditar que alguém chegou e te disse: ah, esse rapé aqui foi feito onde? Foi mesmo? Tem certeza? Quem fez isso aqui sabe fazer? Tem certeza? Tem certeza de que aquele pó que você vai colocar para dentro de você é somente ervas, que não tem nenhuma bactéria, que não tem nada? Porque olha só como é importante. O nariz ele foi feito para inspirar o ar. Geralmente se pega vírus por aí, né? Olha, vírus pelo ar. Então não tem como a gente evitar. Realmente não tem como a gente evitar. Mas no caso do rapé tem como a gente evitar. É só não consagrar rapé. Ou então saber de onde está vindo o seu rapé. Certo? Eu aqui, no Espaço 7 Raios, a gente só utiliza aqui rapés de procedência indígena. Saiu da aldeia. Vem da aldeia para cá. É isso que eu ensino para quem pede para aprender comigo.
somente da aldeia. Ah, mas tem um centro espiritualista, Tati, que ele tem um parente, que o tio, que o primo é índio. E eles sabem fazer, porque eles aprenderam com o parente do tio, do primo, que é índio. Sabe aquela historinha do telefone sem fio? Que você fala uma coisa para uma pessoa e a outra fala para outra e a outra fala para outra. E quando chega lá no finalzinho, às vezes está distorcida a informação. Pois é, isso às vezes pode acontecer. Pode ser que não? Pode ser que não. Mas você está pronto para pagar para saber se é ou não? Eu não arrisco. Então eu vou falar novamente sobre mim. Eu, Tatiane, não arrisco. Eu só utilizo o rapé que veio da aldeia, que foi manipulado por índios, porque tem todo um cuidado com as ervas. Não são coisas com agrotóxico, não são coisas colhidas por qualquer pessoa, não são coisas que só jogam ali, deixam que cresce, vai lá e tira. Não é isso. É todo um sistema de respeito, é todo um sistema de entender como funciona, aquela planta gosta de tal área, é do norte, é do sul, é do leste, é do oeste, da onde? A força está vindo da onde? Está vindo dali. E o que tem naquela força? Ela serve para tal coisa. Então ali a gente vai plantar ervas tal para trazer essa força tal, junto com o tabaco que traz a força espiritual. A gente vai juntar e fazer um sopro de força, de cura, de liberação. Aí sim, isso sim, entendeu? Que às vezes um centro espiritualista, o vizinho que tem um plantio no fundo de casa, não tem isso. Fora que a gente utiliza o quê? Coisas de barro para fazer isso. Não tem nada de alumínio, não tem nada disso. Quando você vai macerar, quando você vai peneirar, se tiver qualquer fuligem de alumínio, isso vai entrar para o teu organismo. Você sabe o que acontece? Se você não sabe, vai estudar. O que acontece com o alumínio entrando pelo seu nariz? A gente precisa parar de querer as coisas todas prontas pelo iFood, embora eu gosto bastante do iFood, na comida. Mas essas coisas que são tão importantes, tão sagradas, como é o rapé, como é a ayahuasca, como é essa sabedoria ancestral, né, dos povos originários, e que hoje em dia os povos indígenas, eles compartilham com a gente com tanto carinho. Vamos ter respeito por essa medicina, vamos ter respeito por essa ferramenta. Vamos realmente elevar o sagrado? Vamos realmente sair do trivial, da pressa, da rotina, do tudo de mão beijada? Vamos fazer o nosso esforço pessoal? Porque rapé é para isso, esforço pessoal. Não é para fazer nenhum milagre para você, não é para te impedir de você gastar, para você economizar, né? Não gastar em remédio, mas aí comprar o rapé, que talvez seja mais em conta, ou talvez não. E aí, será que eu vou economizar? Não sei, mas meu organismo não tem mais nenhum fármaco prejudicando, porque às vezes você toma o remédio para uma dor de cabeça, te ferra com o estômago. Aí você vai tomar para o estômago, ferra com o teu fígado. E enfim, o rapé não tem disso, tá? Então essa é uma das qualidades do rapé como medicina da floresta, como auxiliar, é a farmácia da floresta pra gente, né? E farmácia não drogaria, farmácia mesmo, é biologia, é vida, é pegar da natureza a propriedade. Quem já não tomou um chá de boldo para o estômago? Bom, quem não tomou, perdeu de saber que o gosto é amargo. Então tome e experimente, se você não tiver alergia a boldo. Quem não tomou um chá de camomila para ficar tranquilo? Quem já não ouviu falar sobre defumação com ervas, né? Existe banho de ervas, defumação com ervas, chás são milenarmente utilizados. As ervas são utilizadas na pinda sueda, que é uma massagem com pindas que são feitas com erva e óleo. Então, é uma propriedade natural, que as ervas elas podem ser utilizadas de várias formas, mas existe ervas que para mim não vai ser legal. Existem ervas que para outras pessoas não vai ser legal. Então a gente precisa entender botânica. Mas eu vou ter que aprender muita coisa, então eu não quero mais o rapé. Beleza. Não estude e não compartilhe com a medicina do rapé. Não utilize essa ferramenta. Porque você precisa aprender sim. Não é pegar e replicar. E aí então a gente tem esse tipi aqui.
Tem esse outro tipi, também é de bambu, tá? Só que é diferente, porque hoje em dia eles fazem mais elaboradas coisas, enfim. Cada um vai saber o porquê que quer desse jeito ou não. Esse aqui é de madeira. Existe tipi de ossos também, além de madeira e de bambu. Qual é a diferença, Tati? Tem várias. Você quer aprender? Vamos estudar? Muito bem, estou disposta a ensinar. Me procure, eu te ensino. Mas só para você entender aqui mais ou menos como funciona, existe diferença? Existe sim. Existe a diferença do material, existe a diferença do formato, existe. E aí, esse aqui, o tipi, ele é para o quê? Fazer o sopro em alguém. Então, eu não consigo me auto-aplicar rapé com tipi, não consigo. Só consigo fazer em alguém. Existe diferença no tamanho? Existe diferença também. Existe diferença na grossura? Existe diferença também. Mas é muita coisa, gente. É muita informação para mim aqui em 40 minutos explicar tudo para você sobre o rapé. Não tem como, porque é muito rico. É um assunto que lá vai render mais uns 4, 5 vídeos e ainda vai faltar. Vai faltar tempo para explicar tudo minuciosamente. Então aqui é só um apanhado geral sobre o rapé, certo? E aí existe o quê? Existe o curipe, que é o autoaplicador de rapé. O curipe é isso. Pode ser isso aqui é de Palo Santo. Palo Santo, esse aqui é de madeira, esse aqui veio do México, que eu ganhei da minha irmã. Esse aqui veio do Peru, é de pedra. Esse aqui é de bambu, ganhei do Robert também. Tem uma pedra aqui embaixo e uma outra pedrinha aqui em cima. Existe diferença, Tati, no curipe, na forma do curipe, no material do curipe? Existe diferença no sentido do rapé, sim, existe diferença. Você, estudando o que serve cada elemento, o que faz... para que ter uma pedra junto com o bambu? Para que ter uma pedra junto com a madeira? Para que ser só de pedra? Essa pedra específica, para que serve? Pedra tem vida, vocês sabiam disso? Tem energia, é vivo. Então, quando a gente pega isso e coloca na gente, tem uma propriedade junto com a medicina do rapé. Sim, tá? Existe o de sopro duplo, que é esse aqui, ó. Tá vendo? 3 furinhos. Não sei se dá para ver direitinho. Então, esse vai na boca e esse nas 2 narinas ao mesmo tempo. A Tati utiliza esporadicamente, tá? O tipi com sopro duplo, as 2 ao mesmo tempo nas 2 narinas. Existe? Existe. A Tati utiliza esporadicamente. Mas por quê? Qual que é melhor? O sopro duplo? Eu acho que eu ia me sentir melhor se fosse 2 de uma vez só. Olha, se você já vai com esse pensamento, já está aí uma coisa importante para você olhar. A tua resistência, o teu medo, a tua insegurança. Você quer utilizar a medicina a teu favor? Você quer utilizar as propriedades do rapé a teu favor? Já começa a consagrar ele para olhar para isso, entender de onde que vem, ter uma origem. Não veio do nada, assim, essa tua resistência. Vem do quê? Vem da parte cerebral que diz que o nariz meu foi feito para só entrar ar e sair ar, mais nada. A água não pode entrar, pó não pode entrar, nada pode entrar no seu ar. Pode ser isso. Pode ser que seja que você, na vida, se priva de muitas coisas por insegurança ou por medo. Pode ser também. Como é que a gente vai saber? Não sei. Só você vai poder saber disso. E você vai poder saber disso através de terapias, né? Terapia clássica, né? Dentro da psicologia, da psiquiatria, ou mesmo dentro das integrativas, onde você vai olhar para questões na regressão, na hipnose, em várias outras ferramentas que dá para você olhar para isso. Ou você pode consagrar um rapé específico de tal erva e se questionar assim: por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu tenho medo? Por que eu tenho resistência? Será que o rapé vai responder? Não, a resposta já está dentro de você, mas você está tendo a coragem de olhar. Então vai abrir a sua percepção para a resposta que já está dentro de você, mas que você não olhou até hoje. A gente não tem esse costume de olhar para a gente. A gente olha tudo em volta. A gente
olha, repara e repreende tudo em volta. E a gente esquece que é a gente que está vendo dessa forma. Logo, sou eu que estou dessa forma, estou percebendo dessa forma, porque a lente é minha. Então, se eu vejo escuro, é porque a minha lente está escura. Talvez não seja escuro. Vamos estudar física quântica? Vamos dar uma olhadinha em física quântica para entender como é que funciona esse negócio? Até a física clássica explica. Mas vamos nos aprofundar e tentar entender a vida como ela é de uma forma mais profunda do que assistir Big Brother, assistir qualquer coisa que entulha as nossas sinapses com fofoca, intriga e coisas que não são reais. Padrões que a gente costuma acolher e que talvez não faça o menor sentido para mim, mas eu nem percebo, eu só vou indo. Bom, falei bastante coisa e não sobre o rapé, né? Ai, Tatiane sendo Tatiane. Muito bem. O rapé é utilizado nas tribos indígenas desde muito tempo, tá? Indígenas brasileiras. Mas é uma medicina, é uma ferramenta utilizada dos povos ameríndios das Américas há muito tempo. Existe um artefato que foi encontrado por um arqueólogo que era um tipi, tá? Era um cano de osso, tá? Com uma caixinha, com um pozinho dentro de um osso de baleia, uma caixa de osso de baleia encontrado, que remota de 1600 a.C. 1600 a.C. utilizando uma ferramenta dessa. Né? Aí você vai dizer, mas será que era rapé? Será que não era rapé? Bom, eles aplicavam alguma coisa e aplicavam em algum orifício. Aí a gente pode ir estudando mais profundamente outras descobertas e entender que sim, eles aplicavam o pozinho no nariz. Que legal, eles aplicavam o pozinho no nariz. Dentro de outras descobertas também. O rapé, então, é uma coisa muito antiga. E ali pelo meado, acho que foi dos anos... Deixa eu lembrar agora qual foi o século. Eu vou ler para não falar coisa errada para vocês, tá? Que isso aqui que eu trouxe aqui é com base no curso que eu ministro, tá? Então, no século 18 e 19, era até elegante utilizar rapé na sociedade europeia, inclusive. Europeia e ocidental. Era elegante. Eu não sei se vocês já viram aquela série Bridgerton. Existe a rainha que pega uma colherinha, agora eu não tenho a colherinha aqui para mostrar para vocês, mas é uma colherinha bem pequenininha que ela pega uma caixinha, ela abre e ela faz assim, ó. E ela e ela fala do rapé. Então ela utilizava diferente, ela não tinha um curipe, porque ela nem estudou, ela só foi na onda da moda daquele século, como muitas pessoas fizeram e como muita gente hoje em dia está querendo entrar na moda, né, do rapé, e que não é para ser moda. É para ser sagrado, é para ser utilizado com responsabilidade, é para entender antes de utilizar, é para saber como proceder. E aí depois, quando chegou nos anos 50, teve uma queda, e o pessoal já disse assim, ai, que coisa antiquada, isso é coisa de velho, até talvez porque quem consagra rapé sabe, né, a gente fica cuspindo, suando o nariz, e em sociedade daí já não era mais legal, né? Dependendo da quantidade de rapé que você utiliza, a quantidade precisa sair. Você não pode engolir o rapé. Gente, muita gente vai receber um sopro e nem são ensinados que não pode engolir o rapé. Só recebe o sopro e sai sem saber, não assoa o nariz, não cospe, você não engole o rapé. O rapé é tabaco não pode ficar no seu organismo. O tabaco, dentro da cultura indígena, é como um espírito de um pai ou avô. Ele é sábio, ele só passa, ensina e vai embora. Ele não fica presente tentando manipular a tua vida. Então é isso que a gente precisa entender como um povo que quer copiar alguma coisa, é não copiar. É entender o processo, estudar o processo, compreender e depois sim utilizar e não replicar.
né? E a partir daí a gente consegue entender os benefícios também que traz o rapé na nossa vida. Que não são só físicos, não são só energéticos, são emocionais, são mentais. Mas, rapé vicia? Pode viciar. Se não está integrado dentro de uma filosofia religiosa ou curativa xamânica, vicia, sabe por quê? Porque quando você tiver com qualquer coisa que você não sabe o que fazer, você vai lá e vai pegar o rapé. Aí você não quer mais nem resolver os problemas, você só quer ir lá e sair daquela ânsia do problema e pegar o rapé. E aí daqui a pouco um rapé já não dá mais, aí tem que ser 4, 5, um atrás do outro. E aí você deixa de viver. Você fica sentado com o rapé, sentado com o rapé, sentado com o rapé. Resolveu alguma coisa? Não. Você está viciado. Porque você não gerenciou as suas emoções, os seus pensamentos, a sua vida continua acontecendo e você está sentado com o rapé. Então, é necessário saber dosar, né? Dosar, entender como funciona para que eu não fique viciado e que eu realmente tenha um aliado. É um aliado da floresta. Ele vem para nos auxiliar. Mas a gente, como sempre, costuma pegar muleta. Não é para ser muleta, é para ser amigo, companheiro, de você estar sentindo um queimor no estômago e você não precisar tomar uma magnésia ou qualquer outra coisa, você consagrar um rapé e aquilo aliviar. Tati, mas isso acontece? Acontece. Sabe por que não é comprovado cientificamente? Porque estudiosos não estão parando e estudando profundamente isso, em grande escala, para trazer uma base científica. E hoje em dia, se é provado científico, né, aí tudo bem, aceite. Se não, é só na crendice, na falsa ideia. Então, se alguém que estuda com a base científica estiver assistindo esse vídeo, eu convido que faça um estudo profundo sobre o rapé, sobre as propriedades dessas ervas com tabaco no ser humano, como funciona a vida de alguém que estava vivendo de uma forma e passou pelo processo de consagrar rapé com base num tratamento, o que acontece, o que não acontece. Eu posso dizer por aqui, as pessoas a quem eu ensino, né, com quem a gente tem convívio na nossa família aqui dos 7 Raios, pessoas que tinham problemas de circulação, que tiveram uma melhora muito grande, pessoas que tinham problemas de enxaqueca, que não tem mais, pessoas que tinham problema de tensão muscular, de ansiedade, de insônia, de prisão de ventre, vários problemas físicos que não tem. Mas aconteceu um milagre, a pessoa foi ali, soprou um rapé e melhorou? Não, é tratamento, aí cada caso é um caso, visto que cada pessoa eu estudo como cada um sendo único, então eu não posso dizer que é bom para um, que teve uma prisão de ventre vai ser bom para o outro, porque às vezes, quando você está em consulta, conversando com a pessoa, a origem da prisão de ventre de um é diferente da origem da prisão de ventre do outro. Então, é um cuidado muito especial com cada ser, ele sendo único. Então, novamente, vamos estudar sobre isso, vamos nos aprofundar sobre isso e parar de replicar e achar que porque alguém fez um sopro ali sendo filmado e agora eu já sei fazer, vou fazer no outro também. Já fiz em mim, faço no outro, faço em todo mundo, quem quer, faz fila que eu faço. Não é assim. Não é essa a ideia do rapé. Não distorçam a ideia, não distorçam a beleza que é. E o shibu, o rapé, não distorçam. Vamos honrar as pessoas que vieram antes da gente, trouxeram esse conhecimento e que remonta muito, muito tempo atrás, de saber dos benefícios que isso pode trazer pra gente. E se for pra gente replicar alguma coisa, que seja assim, ó, vamos estudar? Replica essa frase, vamos estudar? Vamos aprender? Vamos deixar de querer tudo dado, cuspido, escarrado ali direitinho pra ti? Vamos começar a se aprofundar? Vamos utilizar o tempo, em vez de ficar fazendo fofoca, em vez de ficar perdendo tempo, sei lá, com tantas coisas que talvez não façam o menor sentido na sua vida eterna. Hoje ainda eu e a Adri, que está atrás da câmera, estávamos conversando sobre o quanto as pessoas não estão preparadas e não estão olhando para entender que a vida é eterna.
né? Para quem não faz parte de uma religião que pense que a vida é só essa, para pessoas que estão dentro de qualquer religião ou fora de religião que entendem que a vida é eterna, o quanto a gente tem realmente consciência disso. O quanto realmente a gente está olhando para isso e está vivenciando isso. Porque só entender não adianta de nada. Eu preciso praticar isso. E para praticar isso, eu não posso querer ser imediatista. Eu vou deixar de ser. Porque eu já sei que, às vezes, isso que eu estou fazendo aqui agora não é para agora. Talvez seja para mais adiante. Talvez as pessoas que escutem esse vídeo, que assistam esse vídeo, não tomem consciência de algumas coisas agora. Mas talvez lá adiante, no decorrer da vida, vai voltar à mente aquele vídeo que assistiram, que falaram alguma coisa. Então, é a gente entender que nem tudo é para agora. E a gente entender que o rapé, nem tudo é para agora. É um processo individual, é um processo único e é um processo de estudo, não é um processo de replicar. Quem me conhece, quem convive comigo, já sabe que eu vivo com essa premissa. Já sabe que é assim que penso e que estou sempre disposta a ensinar para quem quer aprender. E quem não quer aprender, eu não obrigo. Mas não diga que fui eu que ensinei, porque é mentira. Tudo que eu falo igual para todos. E eu sempre falo, aprenda profundamente, para depois você querer fazer em alguém alguma coisa. Então essa é uma pequena colaboração sobre o rapé. E aí existe uma parte que diz assim, ó, existe leis que te proíbam de adquirir o rapé ou consagrar rapé. Existe a lei da Anvisa tabagista, né? Que o tabaco é proibido a venda para menores de 18 anos. Então, ninguém pode comercializar para menores de 18 anos. Essa é a coisa. Mas existe malefício para gestante, o rapé? Existe. Existe para quem tem problemas cardíacos? Pode existir sim. Para várias outras coisas. Mas você sabia? Talvez não. Sabe por quê? Porque você talvez não tenha estudado. Mas eu te convido a se debruçar sobre conteúdos e conteúdos de verdade, que se aprofundam nesse assunto. Leia, se informatize de verdade, não com base no que eu estou falando, com base em coisas que foram estudadas profundamente. Não com base em quem está falando no YouTube, é bem fácil, pega aqui um punhado de rapé, joga aqui, faz assim, ó. Você sabe qual é o lado que começa a fazer o sopro? Você sabe o porquê que é aquele lado? Por que não é o outro lado? Existe até isso, tá? Então, se você quiser, se você sentir, eu estou à disposição para ensinar sobre isso. É só entrar em contato e a gente conversa e eu vou te auxiliar da forma que eu aprendi. Se está certo ou errado, bom, eu sei que errado totalmente não tá, porque tem um fundo de verdade muito profunda de entender cada erva, de entender cada coisa, de entender o organismo, de entender muito mais profundo do que é explanado por aí, hoje em dia em sites à torta e à direita. Quero agradecer, a Adri já fez para mim assim, por trás da câmera, eu já entendi, então a gente já passou dos 40 minutos. Quero agradecer novamente pela boa vontade de você ter colocado o play aí no nosso vídeo, agradecer a todo o povo ancestral que fez com que isso fosse possível, desde lá de trás que foram trazendo informação, e eles estão dispostos a passar informação. Então a gente que precisa estar disposto a erguer a nossa mão para pegar a informação, né? E não ficar sem fazer nosso movimento. Agradecer a Adri que está fazendo o nosso conteúdo, gratidão. E pedir que vocês possam, se gostaram do conteúdo, curtir. É importante, gente, sabe por quê? Porque o YouTube, eu não sabia nada dessas coisas, tá? O YouTube, ele não vai passar adiante se não tem like. É like que fala, né, Adri? Não tem like, essas curtidas aí, se não tem compartilhamento, se não tem uma pergunta ou alguma coisa de interação ali, ele diz assim, não presta, esse não presta, por quê? Porque o povo não quer saber.
então não vai passar adiante. Então, se você fizer isso, eu sou muito grato também, porque vai fazer com que mais pessoas tenham a possibilidade de estar assistindo nossos vídeos, nosso conteúdo, que pode ser que para alguém mais seja interessante. Então, gratidão. E agora, o próximo conteúdo, veremos qual será.